Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Desde já desejo a vocês um belíssimo final de semana, de muita alegria e harmonia com a sua família e que tudo dê certo na sua vida, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, e até agora com glórias desportivas também para vocês, companheiros anti-rubro-negros, porque afinal de contas todos os campeonatos aqui no Brasil já estão decididos. Vocês me desculpem aí, mas o Flamengo foi o time do ano de 2022, porque nós conquistamos duas taças das três mais importantes aqui do Brasil, dentre elas a Libertadores. Eu falei sobre isso ontem. Não adianta você dizer aí que foi um outro time, o Palmeiras, porque foi o Flamengo. Esse ano foi do Flamengo, assim como no ano passado foi o Galo, no ano anterior foi o Palmeiras, em 2020, em 2019 foi o Flamengo novamente. Então, meus amigos, glórias para vocês também, expectativas realizadas de vida e desportivas. É o que eu te desejo. Meu amigo rubro-negro, eu peço a você para se inscrever no canal, deixa o like aí. O like é muito importante para que o canal seja recomendado, porque eu tenho certeza que se você está sempre aqui, você gosta muito dos conteúdos que eu apresento em conjunto com vocês, porque as lives e os vídeos são interativos, principalmente as lives, eu não tenho pauta, eu falo o tempo inteiro com lastro nas perguntas que vocês me fazem, que, aliás, por falar nisso, hoje, sexta-feira, tem uma live às 5h30 da tarde, eu queria que você estivesse aqui para poder assistir. Bom, um assunto que eu não diria tem movimentado, mas sempre movimentou a nação rubro-negra foi a construção do estádio. Nós sempre acalentamos o desejo de ter um estádio próprio, inclusive, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro também, nós sempre fomos muito sacaneados, vítimas de pilhérias dos torcedores adversários, porque não tínhamos um estádio. Cá para nós aqui, eu já falei sobre esse tema várias vezes, e inclusive ainda me recordo que quando eu estava no canal Urubucã em 2018, eu, juntamente com o Ronaldo, entrevistei o Rodolfo Landim, que na época era candidato à eleição, concorrendo com o Lomba pela situação. E o Landim acabou conquistando ali o seu direito ao primeiro mandato. Nessa oportunidade, eu falei sobre o estádio. E o Landim, durante os primeiros anos da gestão dele, os primeiros 3 anos, jamais falou sobre isso. Veio a falar no início desse ano, uma vez que, no meu entendimento, percebeu que essa parceria com o governo do Estado, ela não contemplava, na visão do governador, inclusive, aquele imbróglio todo do Vasco tentando jogar lá, mas que não visava os interesses do Flamengo. Afinal de contas, o Flamengo é o sustentáculo do Maracanã e todo mundo sabe disso. E nesses anos, inclusive de pandemia, o Flamengo honrou o seu compromisso, gerindo o estádio e cumprindo as cláusulas financeiras. Mesmo sem público, o Flamengo continuou a manter o Maracanã em pé. Então, esse ano teve esse imbróglio, o Landim ficou realmente muito chateado e entenderam os dirigentes rubro-negros que deveriam realmente realizar o sonho da nação, que deve ser também o sonho institucional do Flamengo, porque vocês imaginem só o que seria esse estádio do Flamengo a ser construído. Algo que não somente elevaria muito a nossa marca, mas bem como geraria dividendos importantíssimos para que nós continuássemos a nos manter fortes. E eu não falo apenas de dividendos, eu quero falar também dos dividendos desportivos, ou seja, daquilo que o Flamengo ganharia por poder jogar em casa. Algo que eu não tenho nenhuma dúvida seria muito importante na medida em que construíssemos um caldeirão, e assim o será. Então, esse assunto, ele novamente ganha corpo agora, porque muita gente imaginava que falaram sobre a construção do estádio para que pudessem eleger o Marcos Braz como deputado federal, vocês sabem disso, muita gente dizendo isso não é eleitoreiro, Fernando. Tinha também aquele apoio
do atual presidente a essa questão. Aí muita controvérsia se estabeleceu depois do resultado das eleições. Disseram que esse sonho tinha acabado porque o presidente eleito não iria apoiar. O tema não é sobre isso, mas apenas para vocês entenderem que essa situação ganhou muita controvérsia. Quanto isso, ao que me parece, falou aqui o Dunche, eu quero falar para vocês, o Dunche, vice-presidente geral do Flamengo, e jurídico também, mas vice-presidente geral do Flamengo, portanto, com autoridade para poder versar sobre esse tema. O Dunche, apenas por uma curiosidade, ele pode ser o candidato da situação, que o Landim não vai poder se reeleger novamente. Então, ele deve ser, pode ser, vir a ser o candidato da situação. É esse o entendimento dele para os próximos 3 anos do Flamengo, depois que o Landim deixar o poder. Então, o Dunche deu uma entrevista para um podcast, eu vou ler aqui para vocês qual foi, e a partir dessa entrevista, esse tema ganhou aquela musculatura que todo rubro-negro quer, porque nós imaginávamos que esse assunto havia se perdido junto com o término das eleições. E me parece não ser o caso, o Flamengo continua envidando todos os esforços para que esse terreno ali no gasômetro seja viabilizado. Então está aqui, ó, o terreno sendo viabilizado, o estádio vai sair fácil. Diz VP do Flamengo, ou seja, eu acho, meu amigo, que o mais fácil é exatamente o terreno. Então, se ele afirma aqui, se o terreno for viabilizado, o estádio vai sair fácil. Isso significa, nós vamos ver aqui, que o Flamengo tem até as fontes de onde tirar os recursos para poder construir o estádio. Então, tem aqui, ó, uma maquete de um estádio, tá aqui o projeto do estádio do Flamengo, lindíssimo, que não vai contemplar só futebol. Esse daqui é o projeto. E essa reportagem, ela foi, quero dar os créditos aqui, organizada pelo Gavia News. Então tá aqui, ó, a construção de um estádio próprio do Flamengo atrai a curiosidade e o interesse de milhões de brasileiros, porque não é só rubro-negro, é anti-rubro-negro também. O tema é abordado frequentemente aos dirigentes rubro-negros que dão detalhes do projeto do clube. Aí, nesse podcast, o BarbaCast, o Rodrigo Dunche falou sobre o interesse do mais querido em construir o terreno, o estádio no terreno do gasômetro. O dirigente afirmou que o processo é complicado e tem um concorrente no interesse pelo local, ou seja, o Flamengo tenta viabilizar o estádio, mas tem um concorrente aqui, mas acho que ele não falou quem foi. Então está aqui, ó, o terreno ideal para essa história do estádio é o do gasômetro. Só que esse terreno é mais complicado, porque precisa do envolvimento do poder público, estadual, municipal. Eu não tenho nenhuma dúvida que é do interesse de qualquer político, qualquer um, que esse estádio seja viabilizado. Esse terreno pertence a um fundo imobiliário da Caixa, isso nós já havíamos falado, que é gerenciado por uma empresa financeira, a Vinci Partners, e a Secretaria do Patrimônio da União. Aí ele fala aqui o mais importante. Eu e o Landim estivemos em Brasília conversando com a SPU, essa Secretaria de Patrimônio da União, e ele também teve com a Daniela, presidente da Caixa Econômica, e profissionais do clube, sentando com a vice-partners sobre acordos de confidencialidade, ou seja, tem toda uma equipe envolvida nessa história. Então está aqui, ó, em seguida o VP jurídico informou que o processo nos bastidores pela definição do local ainda deve demorar alguns meses para ser concluído. Então essa negociação realmente é mais complexa, e por isso é que ele diz que quando sair o terreno tudo fica mais fácil. Ele bota aqui, um dos pontos em questão é o potencial construtivo, que basicamente é a quantidade de metros quadrados que podem ser construídos, ou seja, fica mais caro na prefeitura. Preste atenção, esse terreno tem um potencial construtivo que quem construir ali pode fazer 50 andares, então tem um valor maior porque pode construir mais. Aí ele diz aqui, logo a gente vai ter que tirar esse potencial construtivo, porque o Flamengo não precisa de 50 andares, né? E transferir para outro terreno. E o Eduardo Paes se comprometeu a ajudar. Isso não significa que o Flamengo não vai pagar, mas o Flamengo quer pagar o necessário para o estádio, não para 50 andares. É o seguinte, isso aí é respectivo à prefeitura. Porque entenda assim, se esse terreno tem um potencial de 50 andares,
obviamente que cobraria em função dos 50. Então o Flamengo quer diminuir para aquilo que ele vai precisar para poder pagar menos. Aí ele diz aqui, isso vai fazer o preço ficar mais razoável, mas é um processo demorado, presumo que vai demorar uns 6 meses se tiver a boa vontade dos governantes, a burocracia resolvida. Agora, o custo é pesado, disse. Agora, olha aqui, ó. A gente não quer perder competitividade, ele está preocupado com o investimento no futebol, e se isso impactar muito, nós vamos ter menos dinheiro para gastar no elenco. Mas nós achamos que dá. O Landim já sabe, olha, importante isso, já sabe de onde tirar esse dinheiro. Tem o BRB, que nós queremos abrir capital para trazer o dinheiro novo e pagar isso mais fácil. Mas vai sair. Nós estamos muito otimistas. Olha o que ele fala, vai sair. Nós estamos muito otimistas. Terreno sendo viabilizado, estádio, e o resto vai sair fácil. Aí tem aquela questão que ele versa também da descontaminação do terreno, que demanda o investimento financeiro, isso aí é o de menos, viu? É realmente o de menos. Então vamos lá. E o dirigente afirmou que o clube segue firme no interesse de construir um local e prevê gastos adicionais no planejamento. Então aqui, ó, 100 mil de capacidade é um número, um ótimo número, e dá para fazer no local sim, mas sobre a descontaminação, ela está no pacote. Ou seja, já está dentro dos estudos que o Flamengo realizou de viabilidade econômica para poder construir o estádio. Então eu quero te falar uma coisa, companheiro rubro-negro, esse estádio vai sair. Sabe por quê? Porque independente das críticas que eu faça para essa gestão, você pode ter certeza, é um grupo de pessoas que estão acostumadas a empreender, a desenvolver projetos de grande porte. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida, esse estádio vai sair. Boas notícias, não é nada respectivo a eleições, viu? É uma reportagem do dia 3 de novembro, se é de hoje. De ontem, reportagem, essa participação do Duche nesse podcast foi, por conseguinte, após as eleições, ou seja, não tinha nada de promessa eleitoreira. O Flamengo vai viabilizar esse estádio, vai construir esse estádio, eu tenho certeza absoluta, porque isso até se tornou uma questão, isso eu já sei lá no clube, uma questão de honra para esses dirigentes que estão governando o Flamengo agora. O Landim quer realmente deixar o poder com a marca de ter sido o presidente indutor da construção de estádios. Ele quer isso na carreira dele. Ele quer isso como rubro-negro, e eu tenho certeza que isso vai sair. Eu tenho certeza que isso vai sair. Meus amigos, então, como eu falei, tem uma live daqui a pouquinho, 5h30 da tarde, eu queria que você participasse. Deixa o like aí, deixa o like nesse vídeo. Saudações rubro-negras e até mais tarde, meus amigos. 5h30 da tarde com live aqui no canal, hoje, sexta-feira. Bom final de semana para vocês.